Alô, amigos, estamos começando mais um programa Descomplicando a Lição. Esse é o segundo programa de 2025, primeiro trimestre desse ano. Vejam só como o tempo passa, já estamos na segunda semana do ano. E quero saudar os professores que estão nos acompanhando, agradecer pela audiência que sempre nos prestigia. E queremos dizer que o programa Descomplicando, a finalidade desse programa é orientar os professores da Escola Sabatina, também os alunos, para que tenham um momento ali de discussão na classe com riqueza e com aprendizado. Então, é nossa missão aqui facilitar um pouco esse diálogo entre o professor e o aluno na exposição dos assuntos. Neste trimestre, o primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando sobre o amor e a justiça de Deus. Um assunto relevantíssimo. Nós não vamos pretender entrar no reino de Deus se nós não entendermos o amor de Deus e a justiça de Deus. É importante o assunto. E a capa da lição, eu falei revista, não é? Mas a lição é muito importante. O amor de Deus, na verdade, é traduzido como justiça. E essa justiça é equilibrada entre o que é a lei e o que é a misericórdia. Essas coisas todas estão na palavra de Deus, está à nossa disposição. E nós vamos abrir agora a palavra de Deus e vamos ver o que nesta semana a lição da Escola Sabatina traz como ensinamento sobre o amor de Deus. Nesta semana, nós vamos estudar sobre o amor da aliança. Ou seja, o amor de Deus que é incondicional, como nós vimos na lição passada, ele não depende de nada, de resposta alguma do ser humano, mas que, apesar de ser incondicional, ele é relacional. E nós vamos estudar, então, hoje sobre a aliança. E nós sabemos que uma aliança pressupõe que alguém ofereça alguma coisa e outro alguém aceite e ratifique que aceitou. Então, essa ratificação vem com uma resposta àquilo que está sendo oferecido. Aliança é relacionamento. A palavra aliança na Bíblia quer dizer como Deus quer se relacionar conosco e por causa disso ele impõe determinados parâmetros e como nós compreendemos esses parâmetros e devolvemos para ele em relacionamento aquilo que ele nos dá. O texto, para memorizar, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, esse texto, que é um texto de João, no capítulo 14, está mostrando como que é o relacionamento. Deus te oferece alguma coisa e você responde por causa desse oferecimento. E a intenção de Deus com essa questão das alianças é que nós sejamos capazes de raciocinar sobre a bondade de Deus e influenciar pessoas para que possam também se relacionar com Deus e possam usufruir da bondade de Deus. Essa noção que eu estou agora mesmo raciocinando aqui diante de vocês está na figura da lição dessa semana. Dê uma olhada. O amor de Deus como uma energia que vai de Deus para os corações humanos. Se vocês olharem os corações que estão ligados à cruz, que é o auge do amor de Deus, eles têm uma cor clara. É necessário que
corações que estão ligados à cruz liguem corações que não estão ligados à cruz. E vejam que a cor de um coração que não está ligado à cruz é diferente, é escuro. Então, essa figura ilustra exatamente o relacionamento, ou não diria cumplicidade, mas a reação de alguém que percebeu o amor de Deus e reage a ele de forma positiva. Há uma noção que precisa ficar muito clara antes de nós entrarmos na premissa. A criação da Terra ocorreu depois que Lúcifer fez aquela revolução lá no céu. Os irmãos estão lembrados, não é? Ele propõe uma mudança na lei de Deus, diz que Deus é injusto, que não é possível que ele seja ao mesmo tempo amor e ao mesmo tempo justiça. Essas duas coisas não são compatíveis e não podem. É uma lógica que exclui o outro. Ou eu amo ou eu sou justo. Então, essa revolução foi para o universo todo. E após essa revolução, houve uma batalha. O inimigo não prevaleceu, foi expulso do céu. Mas Deus permitiu que o inimigo pudesse desenvolver as ideias dele de tal maneira que ficasse muito claro o sistema de Deus e o sistema do inimigo. Então, esse tempo todo do grande conflito é uma concessão de Deus para que essas duas ideias, a ideia do sistema de Deus e a ideia do sistema do inimigo, fiquem claro para todas as criaturas de Deus. E o projeto de criação da Terra foi nesse ambiente. Então, nesse contexto, Deus chama Cristo e diz: vamos proceder à criação da Terra. E tinha um objetivo isso. O objetivo era que a Terra fosse o ponto do universo capaz de demonstrar que amor e justiça podem estar juntos. O homem foi criado para isso, para demonstrar isso. E o inimigo perverteu exatamente essa possibilidade. E o que nós estamos estudando agora é a Terra que se desconecta do sistema de Deus e Deus trabalhando para que isso tudo volte ao status quo, ou seja, o modo como a Terra estava quando saiu das mãos de Deus, o modo como Deus pensou sobre a humanidade, refletindo para o universo inteiro o sistema de Deus. O homem foi criado com a possibilidade de ser o demonstrador para o universo de como funciona a lei de Deus. Isso é um assunto complexo, tem muitas ligações. Eu quero só lembrá-los que a senhora White diz que os homens da terra que vão se salvar, eles irão entrar no lugar dos anjos que caíram. Porque quem demonstrava o amor de Deus para o universo era Lúcifer. Ele era a pessoa dedicada a essa função. E ele, por si próprio, perverteu essa condição. E agora o homem é criado para demonstrar isto. E o inimigo vai, coopta o homem, faz como que se perder um pouco o planejamento de Deus. Deus permitiu tudo isso. Tudo isso está calculado por Deus. Se eventualmente acontecesse, havia um plano para isso retornar. E o que nós vamos estudar nesta semana é a execução desse plano, que vem através das alianças. Entendam bem isso. E nós vamos estudar, então, sobre as alianças. A premissa dessa semana: seu coração cheio de amor se enternece com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Entregue a ele todas as coisas que perturbam sua mente. Coisa alguma é grande demais para que ele não possa suportar, pois ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não note. Não há um só capítulo da nossa existência
que seja demasiado escuro para que ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que ele não possa resolver. Isso é um trecho do livro Caminho a Cristo, na página 63. Ou seja, o interesse de Deus em que a Terra demonstre o amor de Deus é todo. É necessário que nós entendamos isso. O papel da humanidade é demonstrar para o universo como misericórdia e justiça funcionam. Essa é a nossa missão dada à humanidade. Só que o inimigo fez isso como que ter uma solução de continuidade, ou seja, parou um pouquinho essa demonstração. Mas aqui estamos nós, a Igreja de Deus, não é verdade? Para aprender sobre isso e tomar a nossa posição nesse jogo que é o grande conflito. Então, com isso esclarecido, vamos ao estudo dessa semana. E a lógica do estudo é a seguinte: é o amor de Deus que é relacional. Vamos tentar entender o que isso significa. Por causa disso, nós vamos ter que ver o amor de Deus, que é incondicional, ou seja, vamos entender a incondicionalidade do amor de Deus. O que nós já vimos na lição anterior, que o amor de Deus não necessita de nenhuma reação nossa. Ele existe porque Deus é amor. Se não existir ninguém, ele continua amando. É um amor inerente à própria essência de Deus. Portanto, ele é incondicional por causa disso. Não necessita de um estímulo. Como nós vimos na lição passada, não tem a lógica ação e reação. Ele existe. Segundo tema é o amor de Deus objetiva relacionamento condicional. Embora o amor seja incondicional, a adesão das criaturas a esse amor é condicional. Condicional à liberdade das criaturas. Elas aderirão ou não. E isso fica claro na posição tomada por Lúcifer quando ainda era o querubim cobridor. E o terceiro tema é o amor de Deus refletido nas relações humanas. Ou seja, se nós entendermos a missão para a qual a humanidade foi criada, a humanidade será o livro de estudo de relacionamento entre os seres que o universo vai abrir. Então a Igreja de Deus precisa entender isso e precisa entender como o sistema de Deus funciona para que possa ser ela o demonstrador de que as relações humanas precisam refletir as relações de Deus com as suas criaturas. Então vamos ao estudo dessa semana, sempre advertindo os professores que busquem o auxiliar, porque é muito rico o auxiliar dessa lição. O primeiro tema, que é o amor de Deus incondicional, quero que entendam que não depende de coisa alguma. Conforme nós vimos na lição anterior, o amor de Deus não participa da lógica da ação e reação. Ele é incondicional, ele existe porque Deus é amor. Então, nesta visão aqui de que o amor de Deus é incondicional, vamos entender algumas coisinhas. Deus nos ama, mas deseja uma relação de vínculo mútuo. Embora o amor dele exista por si só, esse amor só é aplicável se existe alguém para aceitá-lo. Então, ele é um amor que busca uma relação de vínculo mútuo. E nessa condição, algumas coisinhas precisam ficar claras. Uma delas é aqui, a manifestação do seu amor não depende das ações humanas. Ponto pacífico. Nós já entendemos isso a partir da lição anterior. Porém, Deus enxerga valor em cada pessoa. Ou seja, ele nos criou. Essa questão do valor humano é uma questão que nos escapa.
Nós não temos uma noção clara do valor de uma pessoa. Mas se nós formos estudar a relação das três partes que compõem um ser humano, que é corpo, alma e espírito, nós vamos entender um pouco do valor das pessoas. Eu não vou ter tempo para entrar nesse assunto, porque nós já estudamos no trimestre passado isso. Mas cada alma humana tem um valor. Cada pessoa que vem ao mundo, segundo a teologia hebraica, tem um papel a desempenhar, tem uma ação a fazer, ela tem uma missão que somente ela pode fazer. Lembrem, caros professores, que nós somos um produto intencional de Deus. O que isso quer dizer? A ação de Deus sobre nós, o controle de Deus sobre nossa vida é tal que aquele espermatozoide que encontrou aquele óvulo que formou você é uma intenção de Deus. Você tem nessa mistura uma mistura única, com capacidades únicas para fazer uma obra que só você pode fazer. Entenda isso. Então, quando Deus busca enxergar o valor de uma pessoa, ao pensar nisso, nós temos que analisar essa dimensão única de cada pessoa. Todos temos um valor que é único. Todos são objeto de suas bênçãos benevolentes por causa dessa palavra em português. A língua inglesa tem uma palavra para isso, que é uniqueness. É a singeleza de alguém, a coisa única que é aquela pessoa. Me fugiu agora a palavra na língua portuguesa correspondente, mas o inglês é preciso, uniqueness. Uniqueness quer dizer não há nada parecido. Você é exclusivo. Agora veio a palavra. É exclusivo. Não há ninguém igual a você. Por isso, as bênçãos de Deus sobre essa exclusividade são produto de uma relação de vínculo mútuo. Olha só, o amor incondicional de Deus está expresso aqui em Ezequiel 33:11. Venham comigo aqui porque esse texto é esclarecedor. Começa dizendo, vivo eu, vírgula, diz o Senhor Deus. Quando um texto bíblico começa com essa informação, diz o Senhor Deus, nós estamos diante de algo que é chamado de oráculo. E num oráculo, quando começa com esta expressão, vivo eu, isso quer dizer, Deus está jurando pela vida dele que o que ele vai dizer vai acontecer. Então o que ele vai fazer? Que não tem o prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Este é um amor incondicional. Ele está jurando, ele está dizendo, vivo eu, é pela minha vida, e eu sou Deus, o Senhor, que estou te jurando, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Veja que coisa incrível. Ele quer uma relação de vínculo mútuo. Ele não tem prazer nisso. Dá para entender isso, professores? É muito esclarecedor isso aqui. Então, ele precisa que nós entendamos isto, para que nós correspondamos, e aí ele possa nos converter, ou seja, mudar o nosso caminho, que é em direção à morte, e colocá-lo em direção à vida. Esse é o amor incondicional de Deus, mas depende de o ímpio se voltar para ele. Então, o autor da lição vai explicar isso de forma um pouco mais pormenorizada. O amor de Deus não é unilateral, mas profundamente relacional. Embora ele tenha isso aqui, tenha jurado que ele não tem prazer na morte do ímpio, esta situação de ele poder salvar o ímpio vai depender da resposta do ímpio. Olha o que diz aqui. Faz diferença para o Senhor se os seres humanos refletem ou não seu amor. Refletem de que forma? De volta, tanto para ele
quanto para os outros. Então, como é que um ímpio pode se voltar para Deus? E Deus pode tirá-lo do caminho da morte e colocá-lo no caminho da vida? Se ele reflete de volta o amor de Deus. Como é que é isso? Começa a copiar o caráter de Deus. E nessa cópia ele vai devolver para Deus. Vejam que nós fomos feitos, a humanidade foi feita, né? Foi criada à imagem de Deus. Então o que Deus espera quando ele olha para uma pessoa? Espera ver ele próprio na pessoa. Os irmãos estão entendendo isso? Então é necessário que ele receba esse amor de volta, mas que também esse amor, que é o amor de Deus, opere em função de outras pessoas. Deus ama a justiça. Olha aqui, professores da escola sabatina. A palavra justiça, no ambiente de Deus, quer dizer amor. E pense comigo. O amor só existe se há justiça. Não é verdade? Pensem no amor injusto. O que acontece com ele? Nos nossos relacionamentos aqui, entre seres humanos. Se você se relaciona bem com uma pessoa, dá a sua energia, dá coisas para essa pessoa, e ela é injusta com você, o que vai acontecer com esse amor? Ele não se sustenta, não é verdade? Então aqui nós estamos vendo, Deus ama a justiça, que é o fundamento do amor. A terra está cheia da bondade de Deus. Então nós podemos aprender, olhando a natureza, o que é o amor de Deus e a sua justiça. Agora, a humanidade deve aprender e experimentar o amor de Deus, e sua resposta seria amá-lo e tratar bem os semelhantes. Aqui está a receita do bolo. Como é que um ímpio pode ser salvo por Deus? Numa relação de vínculo mútuo. Ele observa o amor de Deus, copia, e com isso ele abençoa outras pessoas. Essa é a receita que está aqui. Não há desonra maior a Deus do que duvidar e vacilar, pedir e não crer, dando expressão à dúvida. Ou seja, como é que isso acontece na relação nossa, membros da Igreja Adventista, no nosso dia a dia? Professores, já viram pessoas que quando aperta um pouco a situação, enfraquecem moralmente? Por exemplo, eu tenho um emprego e daqui a pouco o meu patrão começa a exigir que eu trabalhe no sábado. Então, vem a dúvida. O que eu faço? Deus diz que eu não tenho que trabalhar, mas eu estou aqui na terra e eu preciso ganhar dinheiro. Como é que eu faço? Eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheci que para poder ter um emprego ele teve que fazer um concurso no sábado. Fez esse concurso e todas as vezes que ele encontrava comigo ele se justificava. Deus sabe que eu preciso ganhar dinheiro. Ou seja, com esta desculpa ele está dizendo: eu não confio em Deus. Eu confio em mim mesmo. E Deus tem que abrir uma exceção para mim. Por quê? Porque minha confiança está aqui, não em Deus. É essa a questão que está aqui. E acabou que essa pessoa perdeu esse emprego. Ou seja, uma relação que ele tinha com Deus que era canhestra, não é verdade? Mas o que o texto está dizendo aqui, olha, não há desonra maior do que você duvidar de Deus. Vejam o que está aqui em bold, né? em negrito. Creia que Deus fará exatamente o que prometeu. Continue orando e vigiando, trabalhe e espere. Esse é um trecho do Espírito de Profecia que diz, olha, mesmo que você... O que está explicando aí? Mesmo que você
experimente alguma sensação de dúvida, mesmo que Deus não responda da maneira como você gostaria, creia nele. Se você orou e a resposta não veio de acordo com a sua fé, ou você está experimentando como que uma ausência de Deus, o texto está dizendo, creia. Creia. E creia que Deus fará exatamente o que prometeu. O segundo texto é um texto do livro de Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Se você é uma obra de Deus, pense nisso. Ou seja, é um Deus que nos ama e deseja uma relação de vínculo mútuo. Vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento. A Bíblia usa metáforas ligadas à família para ensinar sobre o amor de Deus. Ela mostra o amor de Deus como sendo o amor entre um marido e uma mulher. Aliás, no livro de Oséias está bem isso, né? Todo o livro de Oséias é mostrando o amor de Deus e a nossa infidelidade. Mas as metáforas para explicar o amor de Deus estão aqui. Amor entre marido e mulher. Amor de mãe por seu filho. O amor de Deus é um amor relacional e pactual. Veja bem isso aqui. Ele é incondicional, porque Deus é essencialmente amor, mas para que esse amor seja, de fato, efetivo, né? Ele cause algum ganho, é necessário que nós façamos pactos, que nós nos relacionemos com Deus. O amor se concretiza mediante uma aliança. Tem expectativas de que as pessoas aceitem esse amor e, em contrapartida, amem ao Senhor e amem umas às outras. Essa é a questão que está aqui. Então, se nós pudermos, com paciência, entender o que isto aqui está explicando, a lição vai nos aprofundando sobre a questão da aliança. Veja bem, na Bíblia, a aliança entre Deus e a humanidade tem o seu propósito final. Qual é o propósito final? Sempre estabelecer uma relação de confiança e amor entre o Criador e suas criaturas. Professores, venham comigo aqui. Estão entendendo o que é a igreja? A igreja é o local onde nós vamos aprender sobre o amor de Deus. E a igreja tem uma missão de facilitar o entendimento dessa questão para que nós possamos nos adonar ou possamos usar efetivamente as bênçãos que estão disponíveis pela aliança ou pelo pacto que nós fizemos. Nenhum de nós entrou na igreja forçado, não é verdade? Nenhum de nós entrou na igreja porque alguém obrigou, não é verdade? E o ponto, né, a premissa disso é que nós fomos ali na frente um dia, num momento em que a sua fé foi testada, o pastor fez algumas perguntas, você respondeu essas perguntas e depois foi ao batismo, lembra disso? Esse é o pacto que nós fazemos com Deus. E isso quer dizer que uma aliança foi estabelecida. E na Bíblia, sempre a aliança entre Deus e a humanidade tem um propósito. Qual é o propósito? Estabelecer sempre uma relação de confiança entre Deus e suas criaturas. Então, entendamos o seguinte: uma aliança sempre pressupõe relação mútua de confiança. Então, aprofundando um pouco mais sobre essa questão, vamos ver que Deus faz alianças ao longo do tempo. Fez aliança com Noé, pós-dilúvio fez aliança com Abraão, quase dezenas de anos depois ele faz uma aliança com Moisés e muitos anos depois ele faz uma aliança com Davi. Ele vai ao longo do tempo fazendo alianças. E esses exemplos de alianças sempre refletem o desejo de Deus de guiar e abençoar a humanidade.
Vejam aqui como nós estamos aprendendo, ou melhor, caminhando na lógica do autor da lição. O que ele quer que nós aprendamos? Que o amor de Deus é incondicional, que ele busca uma relação pactual conosco, ou seja, nós temos que aderir, e se nós aderimos, vai haver sempre o estabelecimento de uma relação de confiança e amor, e o que vai acontecer? Deus vai guiar e abençoar o nosso caminho. Deus revela a sua intenção de restaurar a harmonia entre ele e a humanidade que foi rompida pelo pecado. O que é o pecado? Se o sistema de Deus é amor, a lei de Deus é uma lei de amor, o pecado é um sistema de desamor. E de fato é assim. No sistema do pecado, as pessoas concorrem entre si. No sistema de Deus, as pessoas cooperam entre si. No sistema do pecado, as pessoas suplantam umas às outras. No sistema de Deus, as pessoas ajudam umas às outras. Então, se nós entramos no sistema de Deus, o que vai acontecer? O relacionamento com Ele vai ser restaurado e, por conta disso, nós vamos chegar à obediência e à fidelidade. O que isso significa? A obediência é a guarda dos mandamentos. É a observância das instruções de Deus. Obediência não é apenas uma obrigação, mas é uma demonstração de confiança e lealdade a Deus. Vejam bem, meus caros, o que Deus pede não é uma relação de obrigatoriedade, uma relação pactual. E numa relação pactual, para eu obedecer às regras dessa aliança, eu tenho que compreendê-la. Compreendê-las. E é por isso que nós estamos estudando sobre o amor de Deus. Para que nós compreendamos como é necessário obedecer. Porque a obediência é o reflexo da minha compreensão da fidelidade de Deus, do amor de Deus, e por isso eu obedeço. Eu o obedeço na confiança de que Ele vai dirigir os meus passos. É por isso que eu obedeço. Não é uma relação autoritativa, onde eu não tenho condições de me mexer, porque senão eu perco as coisas. Não é isso. A esfera de raciocínio é outra. Eu preciso ter olhos para enxergar, eu preciso ter ouvidos para ouvir, eu preciso ter mente para processar tudo que Deus está fazendo, e por conta disso eu vou obedecer, porque eu compreendo que essa situação de obediência às regras, às leis de Deus, é o que vai me dar condições de sair de um sistema pecaminoso que me leva necessariamente à morte, para um sistema fora do pecado que vai me levar à vida eterna. Então, a adoração e serviço, que é o que vem em seguida à obediência, significa que nós vamos adorar exclusivamente a Deus, que é um compromisso de viver uma vida de serviço ao próximo. Veja só o que está aqui. O compromisso de viver uma vida de serviço ao próximo. O serviço ao próximo é visto como um reflexo do caráter divino, exigindo que o ser humano viva em amor e em justiça. Alguns ritos da igreja trazem em si esse conceito que eu acabei de ler. Um deles é a ceia. A ceia, lembrem que os discípulos estavam ali e ninguém queria lavar o pé um do outro, não é verdade? Jesus toma uma bacia, toma uma toalha e vai lavando os pés dos discípulos. Lavou inclusive os pés de Judas. Numa demonstração de que, compreendendo os princípios do amor de Deus, você vai servir ao próximo.
Quanto mais você compreende sobre o sistema de Deus, mais serviço ao próximo você presta. E a ceia reflete exatamente esse raciocínio. Então, o segundo assunto da lição dessa semana é o amor de Deus que objetiva um relacionamento condicional. Então, o amor de Deus é incondicional, mas objetiva um relacionamento que é condicional. E quais são essas condições? O autor da lição vai colocar para nós aqui os benefícios da aliança, que são as bênçãos prometidas em troca da obediência e fidelidade do seu povo. Então, as bênçãos prometidas na aliança são condicionais à fidelidade do povo. Essa é a condicionalidade da aliança. Entendam isso. Então, o que vem por causa da fidelidade? Proteção e provisão divina. O que isso quer dizer? Deus oferece segurança em meio às adversidades para aqueles que permanecem fiéis. Não é isso tudo que nós queremos? Há uma poesia num dos hinos da igreja, eu nem sei se no Novo Inário esse hino está, que o poeta diz que mesmo que ele esteja no barquinho dele, pequeno e frágil, atravessando um mar cheio de vagas, ele olha para o piloto e ele confia. E essa é a questão que está sendo colocada aqui: proteção e provisão. Ou seja, segurança em meio às adversidades. Adversidade, professores, geralmente quer dizer perda de alguma coisa. E no relacionamento da aliança entre a humanidade e Deus, às vezes a perda é lucro. A gente precisa estar muito alerta para isso. Precisa ter mente para entender que às vezes a perda é lucro. Deus tira de você alguma coisa que vai te levar à morte. E você precisa entender isso. Você precisa confiar nele, nas promessas dele. A segunda situação aqui, que é um benefício da aliança, é o perdão e a restauração. E inclui a promessa de perdão e restauração para aqueles que buscam o arrependimento. Não é para todo mundo. É para os que buscam o arrependimento. E a terceira condição, ou terceiro benefício da aliança, que é uma bênção prometida, é a comunhão e a presença divina. Deus promete estar presente com o seu povo, estabelecendo uma relação de intimidade, paz e alegria. A palavra comunhão nós já usamos aqui muitas vezes nesse ambiente aqui, que quer dizer ter algo em comum com Deus. E o que nós podemos ter em comum com Deus? O caráter dele. E se nós temos o caráter de Deus, nós vamos ter uma relação íntima com ele, porque nós somos muito parecidos. Vamos ter paz, porque a paz vem da segurança da justiça, que é o caráter dele. E vamos ter alegria, porque se há justiça, não há iniquidade, ou seja, não há pressão negativa. O que nos tira a paz é nós sabermos que há uma pressão negativa trabalhando contra nós. Eu estou aqui falando para vocês agora, mas pode ser que lá fora, eu deixei o meu carro estacionado lá, eu posso estar aqui raciocinando que alguém pode ter roubado meu carro, alguém pode ter danificado, causado algum prejuízo. Esse é o problema da paz. Se eu tenho justiça, eu não tenho essa preocupação. Os irmãos estão entendendo? Então, um dos benefícios é a presença de Deus conosco, que nos confere essas coisas todas, intimidade com Ele, paz e alegria. E, por fim, a vida eterna. Um dos maiores benefícios da aliança, que é uma aliança que busca, a fidelidade do povo, é que nós vamos ter a vida eterna. Essa é uma promessa de Deus. Lembrem que no texto que nós vimos ali de Ezequiel, ele começa dizendo, eu vivo. Ou seja, estou jurando pela minha vida. Da mesma forma ele está dizendo aqui, ele está prometendo para nós. Isso é um oráculo de Deus.
que ele vai nos dar a vida eterna se nós, em troca dos benefícios da aliança, formos obedientes e fiéis. Então, aprofundando um pouco sobre essa questão da condicionalidade, o autor da lição pede que nós vejamos isso aqui. Nas alianças do Antigo Testamento, Deus estabeleceu leis e mandamentos específicos para serem seguidos. Quais são essas leis? A lei de Deus ou os 10 mandamentos. Essas são as condições. A transgressão dessas leis coloca a continuidade da aliança em risco. Ou seja, se eu quero fazer uma aliança com Deus, e Jesus foi muito claro nessa questão, ele disse, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? São João, estudamos João no trimestre passado. Não é isso que está lá? Então, se não observarmos a lei que mantém esse sistema do amor, nós vamos colocar em descontinuidade a aliança que nós fizemos quando nós fomos lá na frente da igreja, fizemos aquela confissão de fé lá e depois nos batizamos. Depois, a fidelidade à aliança é constantemente ameaçada pela tentação de adorar outros deuses e adotar práticas contrárias aos ensinamentos divinos. Caros professores, isso é uma coisa meio comum na nossa sociedade religiosa. Nós vamos lá, prometemos a Deus coisas e temos um comportamento que não é relacionado com aquilo que nós prometemos a Deus, mas é relacionado com os costumes do mundo. E quando nós fazemos isso, nós enfraquecemos a aliança. O texto está dizendo aqui, coloca em risco a aliança. Ela é constantemente ameaçada por esse comportamento, de nós parecer que estamos no reino de Deus, mas o nosso comportamento corresponde ao reino do inimigo. A confiança nas promessas de Deus é uma condição para a manutenção da aliança. Não há como eu me relacionar com uma pessoa no nível de confiança se ela não crê em mim. Se eu digo uma coisa, ela duvida. Não há como haver relacionamento. Já viram isso no relacionamento entre homem e mulher, no casamento? Se a mulher começa a desconfiar muito do homem, do que ele está prometendo, o que vai acontecer? Ou vice-versa, né? O que vai acontecer? Um desenlace. Porque a confiança nas palavras, naquilo que está sendo prometido, é fundamental. Então, o povo deve confiar nele, confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras ou desfavoráveis. A falta de fé é vista como uma quebra de relacionamento ou de relação pactual, pois indica desconfiança e falta de dependência em Deus. Essa confiança em Deus inclui a certeza de que Ele cumpre suas promessas de caminhar ao lado do seu povo. Fundamental isso que nós estamos acabando de ler. Sem confiança em Deus, não há como manter uma aliança estável. Então, volto à questão do sábado. Alguns que, se for necessário, vão trabalhar no sábado. Mas isso é meio comum na igreja, por isso que eu estou trazendo isso aqui. As pessoas vão lá, de alguém tinha que terminar uma tarefa e teve que sair da igreja porque essa tarefa tinha que ser realizada no sábado, e ele saiu da igreja. Terminou a tarefa e depois voltou para a igreja. Vocês acham que uma atitude dessa tem coerência com tudo isso que nós vimos? Uma pessoa que tem um comportamento assim demonstra para Deus que ele confia em Deus? E mais que isso, no início de toda essa conversa, nós dissemos que a humanidade foi criada para demonstrar ao universo o caráter de Deus. Você acha que uma pessoa que é assim, instável,
estaria demonstrando o caráter de Deus, estando na igreja de Deus, ela estaria cumprindo esse papel diante do universo? É uma questão que precisa ser discutida na sua classe. Então, temos algumas liçõezinhas a aprender. Deus criou o mundo com um propósito de comunhão, ou seja, a humanidade e o mundo refletiriam o caráter de Deus. Para quem? Para o resto do universo. Esse design intencional também sugere que ele deseja que as pessoas percebam essas maravilhas e, em resposta, cultivem um relacionamento com ele e com os semelhantes. Ou seja, Deus cria a humanidade para refletir o caráter de Deus. A humanidade criada é colocada num ambiente que nós chamamos de natureza, que também reflete o caráter de Deus. Então vejam, seres humanos feitos à semelhança de Deus, vivendo num ambiente que reflete o caráter de Deus. O que Deus espera como resposta? Então, a criação desperta gratidão como uma reação natural. Ao perceber a perfeição e o cuidado divino nas pequenas e grandes coisas, o ser humano é movido a louvar e agradecer. A reciprocidade do amor de Deus pode ser vista no cuidado com o próximo e com o próprio planeta. Aqui está, professores, um jogo de ideias importante para ser discutido. No momento em que esse material for disponibilizado, tente ver essas coisas aqui, tente aumentar a sua profundidade nisso que está escrito aqui, para que os alunos da sua classe compreendam qual é o verdadeiro valor dessa relação com Deus, qual é o verdadeiro sentido da existência humana, e possam, como membros de uma igreja que deve representar o caráter de Deus, efetivamente fazer isso. E, por fim, o terceiro assunto é o amor de Deus refletido nas relações humanas. O autor da lição vai mostrar que, embora a misericórdia seja aprendida, embora ela possa ser compreendida, a misericórdia que vem da parte de Deus, embora isso tudo esteja demonstrado na palavra de Deus, vejam o que o autor da lição diz sobre a possibilidade de perda da misericórdia. Embora a misericórdia de Deus seja imensa e seu desejo de perdoar seja constante, as Escrituras mostram que as escolhas humanas têm um papel importante na abertura ou no fechamento do coração para receber essa misericórdia e desfrutar as bênçãos divinas. Os irmãos estão entendendo aqui o relacionamento que é preciso ter entre a humanidade e Deus? Deus está pronto para abençoar, mas ele precisa da resposta humana. No relacionamento com Deus, as bênçãos divinas e a misericórdia podem, de fato, ser limitadas ou até mesmo afastadas em virtude das nossas escolhas. E aqui nós vamos ver várias pessoas que, diante da misericórdia de Deus, escolheram outra coisa. Olha, em várias passagens bíblicas, vemos exemplos de pessoas ou povos que se afastaram da misericórdia de Deus por persistirem em escolhas erradas. E aqui estão os exemplos. Faraó, na época lá de Moisés, Pilatos, quando julgou Cristo, Judas, que viveu com Jesus, entre outros exemplos. Mas nós temos o exemplo de Caim, por exemplo, não é? E outros exemplos. Isso aqui são só alguns de várias situações em que o povo, mesmo diante da demonstração da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, tomaram outro caminho. A constância no erro pode levar a um ponto em que a misericórdia já não é recebida e nem seu efeito transformador. Ou seja, há um ponto que nós podemos chegar por estar na igreja, exposto ao amor de Deus, nós não reagimos mais. Todas as vezes que um pastor vai fazer um sermão, na maioria dos casos ele faz um apelo no final, não é verdade?
Aí o que acontece? Ele diz, todos os que querem isso, aquilo outro, ele chama atenção para algum ponto importante. Fiquem de pé. E as pessoas levantam. Eu lembro, vou aqui trazer um pouco da minha intimidade. Havia aqui na associação um pastor chamado Chateaubriand, vocês se lembram dele? Ele foi à minha igreja, a igreja da Cachoeirinha, e fez um sermão maravilhoso lá, mostrando a necessidade de nós partilharmos a mensagem na imensidão do Amazonas. O estado do Amazonas é muito grande. Há comunidades que para chegar lá só de barco leva dias para chegar. Então, a necessidade de você ter meios para pregar para essa gente. E ele fez um apelo naquele dia, que nós dessemos 1% do nosso salário para que a associação pudesse oferecer condições aos missionários e construir novas igrejas nesses locais. Ele fez o apelo, todo mundo levantou, inclusive eu. Tudo bem, acabou o culto, fomos para casa, o que aconteceu? Nada. Da minha parte, nada. Ou seja, eu estive exposto ao amor de Deus, eu pseudamente reagi a esse amor, mas a minha resposta foi zero. Mas Deus tem um amor que não é condicional, não é verdade? E ele me buscou. Um dia eu estava lendo a Bíblia, exatamente a história de Ananias e Safira. Quando eu acabei de ler aquela história, eu percebi que eu estava incluído naquele comportamento. O que aconteceu com Ananias e Safira? Prometeram a Deus alguma coisa e não fizeram, não é verdade? Eu vi aquilo, eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus. E no sábado, isso foi numa sexta-feira, eu lembro bem, e no sábado eu prometi a Deus, eu fiz a contabilidade, todo o tempo que havia passado entre aquele apelo e essa busca de Deus em relação a mim, fiz a contabilidade, peguei o recurso, levei na igreja e dali para frente eu cumpri o meu voto. Mas pode ser que nós tenhamos o coração duro e nem que Deus nos chame de novo, a gente vai reagir bem, como é no caso de Pilatos, como é no caso do faraó, não é? E como no caso de Judas. E pode ser que isso esteja acontecendo com você. Agora, a constância no erro pode levar a um ponto do não retorno. Esse é o perigo. Então, algumas lições importantes que nós precisamos para concluir a lição de hoje. Jesus conta a parábola do servo impiedoso. Ele conta no capítulo 18 de Mateus. É uma das poderosas lições sobre a importância do perdão e a responsabilidade que cada pessoa tem em perdoar os outros. A dívida impagável do servo representa o pecado da humanidade e a incapacidade humana de ressarcir esse prejuízo, de pagar a sua própria alforria. Nós não temos capacidade de fazer isso. O perdão do rei ilustra a misericórdia de Deus, que perdoa completamente o pecado e oferece uma nova chance. É como se eu devesse $1 bilhão para o governo brasileiro e eu recebesse do governo um perdão. Agora, o que vai acontecer? Eu não tenho como pagar isso, mas o governo me perdoou, me deu uma segunda chance. O que aconteceu com esse homem da parábola? Ele não perdoou o servo que devia para ele quase nada. Essa parábola ensina que o perdão não é uma opção. Prestem atenção nisso que está aqui. O perdão não é uma opção, mas uma responsabilidade. Jesus diz que o Pai Celestial tratará de forma semelhante quem não perdoar de coração seu irmão. O que aconteceu com o homem da parábola? O rei retirou o perdão e ele continuou devedor. E é o que vai acontecer conosco, porque tem um juízo em processo, não é verdade?
1844 começou o juízo, nós sabemos disso. O nosso comportamento deve levar em consideração essa situação do juízo que está ocorrendo. Por quê? Porque Deus tratará de forma semelhante a quem não perdoar de coração seu irmão. Prestem atenção nisso, que é a aliança com Deus. Nós estamos estudando o amor e a aliança. Prestem atenção no que nós estamos fazendo com tudo isso que é oferecido para nós outros. Então, se nós recebemos de graça, o que nós podemos fazer? Nós devemos fazer e refletir ao máximo o amor de Deus em relação aos outros. Se recebemos grande compaixão e perdão, quanto mais deveríamos conceder o perdão, não é? O fato de nós, ao nos batizarmos nas águas batismais, termos a vida perdoada de tudo que nós fizemos, isso deveria ser motivo para nós perdoarmos qualquer ofensa. É ou não é? Quantas pessoas vocês conhecem na igreja que não perdoaram? Eu conheço várias. Eu mesmo já não perdoei muitas vezes. Olha só. Lembremos que o servo perdeu o acesso à compaixão e ao perdão de seu senhor, porque não concedeu perdão ao conservo. Se amamos a Deus, não deixaremos de refletir o seu amor. E como é que eu posso refletir esse amor? Perdoando a quem me deve. Então, algumas instruções para nós terminarmos, que são importantes. João, capítulo 15, dos versos 11 a 14, é um verso que nós conhecemos. Tenho-vos dito isto. Aqui tem uma coisa curiosa, professores. Essa é uma figura na língua portuguesa que chama-se ênclise. E quando uma frase começa com isto, quer dizer, não é outra pessoa, sou eu que estou dizendo. Eu é que estou tomando a responsabilidade disso. E ele está dizendo, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós. É ele que está dizendo, não é outra coisa. E o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lição número 1. Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. E qual é a condição desse perdão? Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então vejam bem, professores, do que nós estamos falando aqui. Aliança com Deus é o seguinte, Ele quer te salvar, né? Ele não tem prazer na tua destruição. Ele quer te salvar. Mas você precisa se relacionar com Ele. Na medida em que você aprende sobre o relacionamento, você vai aprendendo duas coisas. A amar a Deus e ao próximo. E na medida que você vai amando a Deus e ao próximo, você vai aprendendo a perdoar, assim como Deus te perdoou. Essa é a condição. Quantas vezes nós temos que perdoar? Perguntaram isso para Jesus? 7 vezes era o que dizia a tradição judaica. Ele disse, não, 70 vezes 7. Imaginem isso. Você já teve algum desafeto seu que lhe ofendeu 7 vezes? E que tal um desafeto que lhe ofendeu 70 vezes 7? E quantas vezes você tem que perdoar isto? Essa é a questão que está aqui. Ao perdoarmos os outros, estamos refletindo o caráter de Deus e vivendo de acordo com os seus princípios de amor e graça. Muito importante isso que nós estamos vendo. E com todo esse conhecimento, vamos agora ver os temas diários, como é que eles compõem o tema geral da semana, que é o amor e a aliança. Então, o primeiro assunto discutido aqui é o amor de Deus, que é incondicional. Isso está na lição de domingo, o eterno amor de Deus.
O segundo tema é o amor de Deus, que objetiva um relacionamento condicional, ou seja, um relacionamento que tem algumas condições. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Essa é a condição. E isso está tratado na segunda-feira, o amor da aliança, na terça-feira, relacionamento condicional, e na quarta-feira, misericórdia perdida. E o terceiro assunto, que é a possibilidade de nós não refletirmos o amor de Deus nas relações humanas. Está na quinta-feira. Vocês receberam de graça, deem de graça. Então, esses são os assuntos diários dentro dos assuntos gerais que vão compor a lição da semana. E agora vamos ver como é que nós resumimos tudo isso. O amor de Deus é profundamente relacional. Um relacionamento de amor e intimidade com Deus não poderia existir sem a reciprocidade humana em resposta à sua amorosa benevolência. Esse é um parágrafo escrito pelo John Peckham, que é o autor da lição desse trimestre. Então, se nós formos ver agora o verso para memorizar, esse assunto está aqui, está a tarja. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Bom, chegamos ao momento da aplicação. E eu os convido para lerem comigo essa aplicação. Pense numa história que exemplifique a diferença entre amor, que é incondicional, e um relacionamento de amor que é condicional. Como esse exemplo ilustra os aspectos da incondicionalidade e condicionalidade que vimos no estudo sobre o amor de Deus e seu relacionamento conosco. Professores, essa é uma aplicação que vai precisar de uma atitude de educador frente à sua classe. Peça para as pessoas pensarem numa história que pode definir ou pode exemplificar a incondicionalidade do amor com a condicionalidade dos relacionamentos. São conceitos que precisam estar claros agora, depois de nós termos estudado uma lição sobre, aliás, a segunda lição, não é? Sobre o amor de Deus. Na lição desta semana, nós estamos estudando o amor de Deus frente às alianças. Quer dizer, o amor incondicional, mas frente à condicionalidade de o homem aceitar ou não a aliança. Então, peça para os alunos buscarem exemplos dessa noção, dessas duas ideias que nós estamos analisando na lição dessa semana. A nossa reação em relação ao amor de Deus vai depender de como Deus vai se revelar para nós. Nós podemos não ver a revelação de Deus e, portanto, vai ser uma resposta ruim se nós não vemos, não compreendemos. E a pergunta que fica agora é: como é que eu faço para ver? E é aí que entra a oração. Nós vamos agora orar e pedir a Deus que abra os nossos olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por tanta demonstração da sua graça. E o Senhor agora está nos instruindo sobre como nos relacionarmos com o Senhor. Essa semana estudamos sobre a aliança e qual é o nosso comportamento em relação a ela. Oramos para que o Santo Espírito possa abrir os nossos sentidos, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender o nosso papel na condicionalidade do relacionamento com Deus. Obrigado por toda essa instrução e pedimos tudo o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Caros professores, segunda lição de 2025. Estamos entrando aí no mês de janeiro e eu espero que estejam aproveitando tudo isso que Deus está disponibilizando para nós. E o Descomplicando é apenas um vetor de como nós podemos compreender mais
e nos aprofundar a partir do conhecimento que está sendo gerado pelos autores, pelo autor da lição e pela nossa capacidade de compreender aquilo que estamos estudando. Lembre, professor, que sua missão é descomplicar a lição. Então, lhe espero no próximo episódio. Até lá!